Vamos começar mais uma aula da nossa série Shemot, Êxodos, aula de número 31. Quem gosta aqui do conteúdo já curte, para aumentar o engajamento no YouTube. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva que vai ajudar aqui com o canal e ative as notificações para receber a mensagem dos próximos vídeos postados. Quem quiser pode clicar no link que vai estar aqui abaixo nas inscrições para entrar no grupo de WhatsApp do canal, né, comunidade. Vamos lá, depois de todos os... Vamos lá. A gente, aula passada, a gente terminou falando então do Moisés. Moshe está sempre receoso quanto a receber a missão que Deus está dando a ele, várias e várias vezes, até que na última vez Deus vai harar. Ficou nervoso, a gente viu sobre isso, com Moshe, que é quando ele falou, ó, envia aí outro, envia quem você acha melhor, isso não é comigo e tal. E aí Deus vai falar, vai ficar nervoso e falar, a gente está no capítulo 4, Daled, né, 4, versículo 14. Alô, Haron, Achicha, Levi, Adat, Kedabe, Daberu. Eu já sei que ele é o que fala, que teu irmão, o Levi, ele explicou o que é o Levi, né? Já sei disso. Mas sabe que ele também vai te reconhecer, né? Ele vai ficar feliz. Pode ficar tranquilo, se esse é seu receio, não precisa se preocupar. Seria a explicação mais normal que eu dei, a gente viu as explicações da aula passada, tá? Eu vou voltar só em duas das explicações que vai ter a ver com os próximos versículos. A primeira é do Malbi, que o Malbi vai falar o seguinte: Deus, porque ele fica, o que é ficar nervoso, né? Então a gente viu várias explicações de que é ficar nervoso. Tem que explicar que Deus, quando fica nervoso, quer dizer que vai haver um castigo, um prejuízo para com quem Deus está ficando nervoso. E aí qual seria? E tem quem diga que é o próximo episódio que a cobra vai tentar matar a Moshe, lá, um episódio enigmático. Tem quem vai dizer não, nada a ver, porque senão seria no mesmo momento. Então vai ter o Midrash, por exemplo, do Urash, que vai falar que Moshe vai perder o sacerdócio, que era para ele também ser o sacerdote, e agora o irmão, que vai ser o sacerdote, o irmão que era o Levi, na verdade agora o Moshe vai ser o Levi, né? Vai mudar as funções. Vamos ter quem explique que o Vaichá, na verdade, nervoso, é na verdade que Deus ele vai agora se afastar um pouco da presença divina em relação a com quem ele está nervoso e por aí vai, né? Algumas explicações e várias explicações que vai errar que Deus então não vai curar a fala de Moshe e vai deixar ele permanecer assim, né? Algumas explicações, de qualquer forma. O Malbim, então ele vai falar o seguinte, que Deus, porque fica nervoso, porque Deus queria falar com o povo através de Moshe, ou seja, da própria garganta de Moshe. Quando Moshe fala, é como se fosse que Deus na garganta de Moshe está falando. E o povo, ao ouvir de Moshe, estaria ouvindo como se fosse em primeira mão de Deus, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente fala é que Deus fala, quando o Miriam fala mal de Moshe, ele fala, meu servo Moshe não é igual aos outros profetas, porque pelo da Beruel, eu falo boca a boca, eu falo com ele. Claro que o sentido normal de boca a boca seria como um amigo fala com o outro, ou seja, eu estou conversando aqui, o outro está conversando aqui, boca a boca. Só que tem quem explique não, boca a boca, ou seja, na boca de Moshe é a minha boca está na boca de Moshe. Ou seja, boca a boca, a minha boca é a boca de Moshe. Quando eu falo, é a boca de Moshe, sou eu falando, né? Então Moshe que vai instruir pra gente as mitzvot, que vão ser ensinadas oralmente por Deus para Moshe no Monte Sinai. Quando Moshe está falando, é como se fosse que são as vontades divinas, né? E é um nível muito alto de profecia, acima de todos os profetas, vamos dizer assim. Não é meio personificação de Deus isso não? Falar Não está falando que não é que a boca de... Vamos lá. Não está querendo dizer que a boca de Moshe é a boca de Deus. E sim é como se fosse que a profecia... Vamos entrar em alguns conceitos, por exemplo, os conceitos do Midrash da Kabbalah, por exemplo, que seria a Spaklária, Sheina Meirá, né, que seria a lente que não ilumina e a lente que ilumina, né? Que seria como se fosse que a mensagem de Deus até o ser humano vai ter que passar por várias lentes, e essas lentes, cada um vai ter seu grau de opacidade, é isso? Opacidade.
né? Ou seja, só parte da luz transpassa aquela lente, né? De forma, então, que quem está atrás dessa lente só vai receber a luz parcialmente. E tem várias lentes, até de que forma que, na verdade, ninguém ouve Deus por tantas lentes que tem entre a gente e Deus, né? Tem até uma Mishnah, que é a volta que vai falar, que é uma voz sai do Monte Sinai todos os dias, né? Que é uma bat kol, uma voz de Deus, não é exatamente profecia, é um nível menor do que a profecia, mas sai e fala para todo mundo, né? Para os meus filhos, volta e tal. Quem ouve a voz? Ninguém ouve. Por quê? Porque tem várias lentes, né? Isso, embora seja óbvio que é uma metáfora, essa lente, né? Vão ter várias explicações na prática o que é a lente, né? Então, até a explicação que a lente aqui é um anjo, isso vai ser importante daqui a pouco no vídeo, na aula, que é um anjo, ou seja, que existe o mensageiro, que é o anjo é o mensageiro, né? Anjo é uma tradução, mas vamos, em vez de traduzir anjo, traduza como mensageiro. Então tem o mensageiro, que Deus ele transmite a mensagem para esse mensageiro, e o mensageiro só transmite a mensagem, então é como se fosse de segunda mão. E assim, por exemplo, o Maimônides vai explicar que todas as profecias, no livro, né, Morena Guia dos Perplexos, todas as profecias são através de um anjo, através de um mensageiro, e não diretamente de Deus. A gente viu a questão da chama, do fogo que não consumia, que o anjo estava no fogo, então se a mensagem é o fogo em si, ou se é o anjo dentro do fogo, mas não é direto de Deus, e por aí vai, várias outras profecias. Então tem um anjo, ou então Abraham, quando ele vai fazer a Kedat Yitzhak, né, no Monte Moriá, que ele vai matar o Yitzhak, e veio um anjo de Deus do céu e falou: Abraham, não estenda a sua mão para o jovem, né? Por aí vai. Ou então até Jacob, quando sonha, que é uma escada, que são anjos subindo e descendo, com a explicação que anjos estão trazendo as mensagens e anjos estão devolvendo com a mensagem, né, da ligação do céu para a terra. E quando ele acorda, fala: qual temível esse lugar? Eu não sabia que aqui era o portão dos céus, onde as mensagens vão e voltam, né? E até a gente vai ver quando estiver no Mishkan, no tabernáculo, que a palavra de Deus vai vir entre os dois querubins, né? Entre os dois anjos, de alguma forma, né? Para que dali vai sair. Ou seja, existe uma intermediação. Isso a gente falando em conceitos mais abstratos e metafísicos. Agora, o Maimônides, por exemplo, no livro Nakdama la Mishnah, ou seja, no Shmona Prakim, o livro dele seria os 8 capítulos, ele vai trazer isso de uma forma um pouco mais mais acessível, vamos dizer assim, mais simples, que ele vai falar o seguinte, que na verdade o profeta ele tem que ser virtuoso. Uma das características do profeta é a virtude. E quanto maior a virtude dele, dentre outras características, maior vai ser a conexão dele com Deus. Se não só o profeta, e sim todo mundo, assim, mas se for muito virtuoso, pode ser até o nível de um profeta, tá? Mas ele vai falar o seguinte: mas todos os profetas tinham algum probleminha de virtude, pequena ou grande, mais ou menos, mas alguma coisa tinha. Então ele vai dar alguns exemplos, né? Esse, aquilo, tá? Então cada um tem algum problema de virtude. E Moshe, no final, não tem problema de virtude. Ele é virtuoso, perfeito, tá bom? E ele vai falar o seguinte: cada virtude que não estiver totalmente em seu lugar, ou seja, totalmente em seu equilíbrio, de acordo com a filosofia do Maimônides em relação às virtudes, né, que estiver equilibradas, significa uma lente que ofusca a luz divina. Então, na verdade, a lente que não chega totalmente Deus, a conexão com Deus, a luz, a informação divina em você, na verdade, é uma virtude mal colocada. Então, como se você tem uma virtudezinha só mal colocada, eu tenho uma lente só que vai ofuscar. Se eu tenho duas, eu tenho duas. Se eu tenho 50, eu tenho 50 lentes. Os profetas, de forma geral, tinham uma ou duas virtudes não totalmente equilibradas. Já Moshe não. Então, Moshe não tem as virtudes erradas, então falava direto. E já aqui, então, a comunicação divina, a conexão com Deus para Moshe era direta, já que não tinha nenhum impedimento. É como se fosse, então, que a mensagem que Deus falava com Moshe era direta, sem impedimento. Então a gente pode falar como se fosse que Deus paira sobre Moshe. Ou seja, que a boca de Moshe fala exatamente o que sai da boca de Deus, mas não em questão de personificação, em questão que não há deturpação, que é exatamente o que a gente vai falar na primeira Mishnah em Pirkei Avot, que Moshe, deixa eu terminar só, que Moshe Kibel Torah Sinai.
Que Moshe, ele recebeu a Torá do Sinai, ou seja, ele recebeu a Torá direto. Agora, ele entregou para Josué, entregou, ou seja, o entregar passa por Moshe, certo? Mas o Moshe ele consegue receber direto. Então seria essa a expressão. Fala. Mais duas perguntas. Primeiro, justamente, tipo, tá bom, Moshe não tem essas lentes. Não tem as lentes, sim. Mas ele é uma pessoa com a sua subjetividade. Sim. Então não é tipo Deus fala para ele uma coisa justamente. Que Bel Torá me ensinar é o verbo de Kabbalah, não ele recebeu, mas ele massar leu Shuj, é outro verbo. Já tem já a subjetividade dele imposta. Se ele fala, não é o que Deus falou saindo da boca de Moshe. Então, É vou Moshe repetir a pergunta. falando, você tem que entender da melhor maneira possível falando, mas ainda é Moshe falando, não é Deus falando. Então, a pergunta é o seguinte, para o pessoal. Ele está falando o seguinte, que tá bom, Moshe ele é virtuoso, não tem essas lentes que eu falei, mas de qualquer forma, ele é um ser humano, tem a sua subjetividade. Então, quando o Moshe ele fala, não é exatamente o que Deus fala. E aí que está aqui é exatamente o que o Maimonides vai falar, que todos os profetas, eles são subjetivos, ou seja, a profecia é subjetiva em relação à pessoa que está tendo ao profeta. Ou seja, de acordo com a força, a capacidade, a faculdade imaginativa da pessoa, é a subjetividade que existe no profeta. Por isso, todas as profecias elas se dão em alegorias e metáforas. As alegorias e metáforas, na verdade, são os revestimentos daquela profecia, de acordo com a subjetividade que existe no profeta, na qual a profecia que está profetizando, ou seja, traduzindo a mensagem que ele recebe a Deus em alguma forma. Nisso vai se revelar a subjetividade. Moshe, por não ter lentes, a profecia dele é a única que não é subjetiva, e sim é totalmente objetiva. Não existe nenhuma interferência do ser de Moshe na mensagem divina. Por isso que ele não profetiza através de metáforas e alusões ou ridot ou enigmas. E sim, é uma palavra direta de Deus, porque a subjetividade de Moshe não interfere em nada. Que é exatamente o que vão dizer que esse era o argumento de Miriam. Que Miriam, quando fala de Moshe, ele está falando assim, eu também sou profetisa. E ela fala que ela fala da esposa do Moshe. E aí qual é a explicação? Ela fala, também sou profetisa, e eu sei, e você, Aharon, também é profeta. E a gente sabe que a gente tem que ser casado. Porque Moshe se separa da esposa, e é isso que ela está falando. Ué, Moshe se separou da esposa. E aí vamos falar assim, não, mas ele se separou da esposa porque Deus mandou especificamente ele se separar da esposa. Então tudo bem. Mas é isso que a Miriam está falando. Sim, mas a gente sabe que o conteúdo da ordem divina é um pouco subjetivo. Então se Deus ele dá essa ordem para Moshe individualmente, você tem que se separar da esposa, quer dizer que há alguma coisa em Moshe que para ele precisa se separar da esposa, ou seja, é algo subjetivo a Moshe. Isso quer dizer que ele tem algum erro, porque é claro que se ele não tivesse nenhum problema, essa ordem não seria dada a Moshe. Ou seja, a questão da ordem de Deus vir na tradução de se separar da esposa é alguma coisa de Moshe subjetiva que faz a ordem para ele ser assim, como se fosse uma exceção à regra. Entendeu? Esse é o erro de Miriam. E aí Deus chama e fala assim, chama os dois, fala assim, não, você não sabe que o Moshe ele é diferente de vocês, que eu falo boca a boca com ele, porque com vocês é com metáfora, com ele não é com metáfora. E sim, ele fala exatamente, ou seja, Moshe está ensinando para Miriam que é objetivo. E na verdade isso, que ele está se separando da esposa, é porque Deus mandou. E não tem nada em Moshe que a ordem fez ele se separar da esposa. Muito pelo contrário, Deus mandou de forma exclusiva, porque Moshe que vai receber a Torá, e Moshe tem que estar toda hora como se fosse puro, sem impureza, para estar propício à profecia, já que ele pode a todo momento, por ser diferente a profecia de vocês dois. Aí essa é a lição que ele dá na Miriam. Então é justamente isso, aí ele vem ensinar a objetividade de Moshe, por isso que a gente fala que a profecia de Moshe é diferente de todas as outras profecias. E quando a gente fala profecia, na verdade é a profecia subjetiva. E para Moshe, como é objetiva, deveria ter um outro nome, que é a profecia das profecias, só que não tem outro nome porque é uma exceção, porque é uma coisa única.
Então, Outra pergunta agora, a segunda não, pergunta. nem vou fazer eu entendi, mas ainda não consigo aceitar tipo, que Moshe consegue transmitir as coisas sem nenhum tipo de subjetividade dele, porque ele é um ser humano. Tipo, não tem o que fazer. Uma coisa é Deus falar, outra coisa ele fala. Tá bom, eu entendo que Levi falam com alegorias e Moshe transmite diretamente palavras que Deus falou, mas mesmo assim são as palavras dele. Tipo, Não, mas se a diferença talvez entre Torá de Moshe e Torá de Hashem. A Torá é Torá de Moshe, a Torá de Hashem. Ela passou por Moshe. Tem um filtro que se chama Moshe. Tipo, que é um ser humano. Tipo, não sei, isso é que me parece, pelo menos. Então a argumentação Tá bom, aqui é que... qualquer outro, mas continua sendo um ser A humano. argumentação que mesmo assim ele acha que é muito difícil, não existe uma subjetividade, já que é um ser humano. Eu entendi o que você quer dizer, você quer dizer em outro nível, né? Não em relação só a Moshe. Mas primeiro, a gente sabe que Moshe ditou palavra por palavra, e não por enigmas, entendeu? Então é palavra por palavra. É claro que a mensagem divina se traduzir em palavras, você já está querendo dizer que não é subjetividade a palavra, seria uma personificação, né? Porque é como se fosse um conteúdo divino agora está se manifestando no mundo, né? Ou seja, quando Moshe Kibel o Torá do Sinai, recebe do Sinai, é óbvio que a Torá ela vem em uma determinada formatação. É isso que você quer dizer, que Moshe ele formata a Torá em alguma formatação, mas isso não significa que é subjetividade. Pelo menos não subjetividade da persona Moshe, talvez subjetividade da materialidade existente no mundo, da configuração mundana, que aquele Midrash vai falar que Moshe sobe para receber a Torá e a Torá está com os anjos, e Moshe vai falar assim, os anjos não querem dar a Torá para o mundo, deixa aqui no mundo, no plano espiritual, porque a Torá é espiritual, agora você vai se materializar, e aí ele fica com medo, aí Deus fala, não, segura aqui no meu trono e responde para os anjos. Ele fala, vocês têm pai e mãe? Não, então, para que vocês querem Torá? Que está dizendo para respeitar o pai e a mãe. Vocês têm inveja para matar o outro? Então, por que vocês querem Torá? Porque vai dizer não matarás. Vocês têm cobiça para roubar? Tem o que roubar? Por aí vai, né? Vocês fariam idolatria? Vocês conhecem Deus. Então, para que a Torá, né? Mas aí a pessoa fala, é verdade, que o anjo ele quer uma coisa, mas a verdade é a verdade. É que não, que é óbvio que a Torá na configuração dos anjos não era revestida nessas mitzvot específicas. Quando a Torá ela desce para o mundo, ela vem da forma que ela é relevante para os seres humanos. Porque é óbvio que além do texto da Torá existe os nomes divinos, como vamos dizer assim no sentido do Kabbalah, que é uma Torá, que seria a Torá Tashem, a Torá de Deus, e não a Torá de Moshe, né? Que seria a Torá, vamos dizer, utópica, metafísica, espiritual, que com ela Deus criou o mundo e tal. Quer dizer, que ela vem antes da criação do mundo. Mas é óbvio que quando Deus com ela começa a criar o mundo, já é a forma que ela vai se revelar nesse mundo, né? Sim, então vamos dizer que sim, existe, e claramente por a Torá ser dada através de Moshe para o povo de Israel, ela também recebe uma determinada formatação, que é matimá, ou seja, que ela é compatível com o povo de Israel. Tanto que o que está escrito na Torá é a história do povo de Israel, e não a história de outro povo. Certo? Se fosse outro povo, claramente não estaria escrita a história de Israel. Estaria escrita a história desse povo e as coisas relevantes com a sociedade e cultura daquele outro povo. Aí eu concordo que aqui, você está dizendo que aqui existe a subjetividade, mas aqui não sei se a palavra certa é subjetividade, mas existe a interferência da materialização no contexto na qual ela está vindo para o mundo. Aí eu concordo, mas eu não acho que isso é subjetividade. Agora, da forma que Deus quis formatar, Moshe entregou tudo de forma objetiva e direta. Concordamos? Tá bom. Isso vai ser importante para a aula de hoje. Então, vamos. Então, o Malbim, então, ele vai falar o seguinte: Deus queria falar pela garganta de Moshe. Isso tudo a gente está partindo da premissa que Deus ele não fala, né? Então é isso. É que Deus fala e tem palavras. Já falei isso em outra aula, né? Porque Deus não tem matéria, nem forma, nem. Então, Deus queria então falar direto pela garganta de Moshe ao povo, sem intermediário. Então é como se fosse então que o povo ia receber as palavras direto de Deus, ou se você falar indiretamente, só passando por Moshe. E além de Moshe, ela é muito fina, muito pouca, né? Agora Moshe ele faz com que Aharon participasse da história. Assim então, Deus fala com Moshe, que fala para Aharon, e Aharon vai traduzir isso. Aí a gente vai usar a palavra de tradução.
Não está passando a Torá, está traduzindo, né? Que mostra que Harão vai ser o quê? O tradutor. Vai traduzir para o povo. Logo, o povo não vai receber a palavra direta de Deus. Nessa forma de recebimento agora que vai ser colocada para o povo, existe aqui uma diminuição da revelação divina e uma diminuição da potência daquela mensagem em relação a como o povo vai receber essa mensagem. Então, o que é ruim. Por isso que Deus vai ficar nervoso. Esse é o nervosismo de Deus. Tá? O Netziv vai falar algo parecido, vai falar assim, da recusa de Moshe ele vai alterar a ordem da salvação. Porque você achava que eles não iam acreditar que eu apareci para você, né? Como apareceu para Moshe e não apareceu para Harão? Se fosse para você, é óbvio que ia aparecer para Harão, é o que Moshe pensava, né? E saiba então que ele irá no seu encontro, vai te dar legitimidade, e na verdade, como o próprio Harão vai atestar, eles te reconheceriam. Mas agora aqueles que te reconheceram como legítimo, saiba que mesmo eles te reconhecendo como legítimo, eles vão receber do outro. Do que te deu a legitimidade, ou seja, do segundo, de Aharon. E aí com isso que ele fica chateado nesse fato, tá? Então vamos continuar. 15. Então vamos ler aqui, então Deus ele ficou nervoso, né? E falou que então Aharon também vai dar legitimidade para ele e vai ficar feliz com ele. A gente falou isso. 15. ודיברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנוכי יהיה פיך ואם פיהו והוריתי אתכם ואת אשר תעשו. Então, ודיברת אליו. Então o Aharon ele vai sair para você. ודיברת אליו, e eu falarei com você. ושמת את הדברים בפיו, e eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Então eu, Deus, vou falar com você, Moshe, botar as minhas palavras na sua boca. Ve'anochi em pirra, e eu estarei com a sua voz, com a sua boca. Vem pirro, e também com a boca dele. Ve'oreti etchem, e eu vou instruir vocês dois, o que vocês deverão fazer. Então aqui está dizendo, então agora, ó, então ele vai estar junto. Eu vou falar com você, mas eu também vou estar na boca dele. Eu vou instruir vocês dois. O que os comentários... Então vamos lá. O Ramban vai dizer o seguinte. O segundo... o que mostra? O segundo que eu quero ver... lá. Tá. Ele vai dizer o seguinte, que a princípio, o que Moshe está argumentando que ele está com dificuldade de falar, a gente viu isso até principalmente do Rav Hirish 2 aulas atrás, se eu não me engano, é em relação ao povo. Que eu vou falar na frente do povo, eu não sei falar, eles vão me zombar e tal. Ou seja, não necessariamente o maior problema, de acordo com o Ramban, é falar com o faraó, e sim é falar com o povo. Que para o povo está escrito Kol Otot. Você tem que explicar o que significam os milagres que eu vou te ensinar. E isso ele fica meio com o pé atrás, porque ele não sabia falar direito. Então, então Deus está falando assim, o Aharon vai ser seu intérprete em relação ao povo, tá? Mas não em relação necessariamente ao faraó. O faraó, o Aharon vai te orientar como você vai falar com o faraó, mas você que vai falar com o faraó. Com o povo, o Aharon vai falar por você. Essa é a explicação do Rambam, tá? Porém, a gente vai ver que daqui 2 capítulos, no capítulo 6, no versículo 30, Moshe vai reclamar de novo com Deus, né? E vai dar Hashem el Moshe, vai dar Hashem Moshe beretz Mitzrayim, vai dar Hashem el Moshe ele mora ani, mas onde ele faz a pergunta? Vai cair. Aqui. No versículo 27, capítulo 6, versículo 27. E esse está falando da genealogia, e aí fala de Moshe e Aharon, e esses são aqueles que falaram para o faraó, o rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito, Moshe e Aharon, que é o Moshe e o Aharon, os dois. Vai Bayom de Berashem no Moshe beretz Mitzrayim, e foi então do dia que falou Deus com Moshe na terra do Egito, aí no 29, vai da Berashem no Moshe lemor, e falou Deus com Moisés dizendo, Ani Hashem, eu sou Deus, da Beral Paró melech Mitzrayim, et kol asher ani dover alecha, fala com o faraó tudo que eu vou falar com você. Vai Omer Moshe, então ele fala você com o faraó, tá? E aí vai Omer Moshe, e Moshe vai falar, Lifnei Hashem perante Deus, Ani aral sfatayim, mas eu tenho problema na fala. Eu sou mutilado na fala. De novo. Ve'chishma elai paró. Como o faraó vai me falar? Então, pelo Ramban, aqui no capítulo 4, versículo 15, a reclamação em relação ao povo.
E aqui então Deus está falando que Aharon vai ajudar em relação ao povo, mas não em relação ao faraó. E no 6:30, Moshe está falando de novo agora em relação ao faraó. Mas eu também, como eu vou falar com o faraó? Vaiomer Moshe, então falou, Vaiomer Hashem, então capítulo 7, versículo 1. Vaiomer Hashem Moshe, e falou Deus para Moshe, Re natatech Elohim leparó, eu te colocarei como Elohim leparó, como um poderoso perante o faraó. Tá? Ve'Aharon achicha yeh neviecha, e o Aharon, seu irmão, será o seu neviecha, o seu profeta. Atad edaber, ele kol asher etzaveka, e você falará tudo que eu te ordenar, você, Ve'Aharon achicha edaber el paró, e o Aharon, seu irmão, que falará com o faraó. Vestilach de benei selematzó, e vão enviar, e vão liberar, né, o povo de Israel da terra, que ele vai liberar o povo de Israel da terra dele. Então aqui, também em relação ao faraó, de acordo com o Ramá, tá bom? Interessante esse linguajar que eu falarei com você tudo que eu te ordenar e Aharon vai ser o seu profeta. Esse linguajar, o que quer dizer? O seu profeta, o seu... A princípio, o que é Navi? O que é Navi? Navi a gente é profeta, certo? Mas vem da palavra de Niv Sefatai. O que é Niv Sefatai? É um aditivo de falar, aquele que fala, tá? Então o profeta é aquele que fala. O profeta é aquele que fala a mensagem de Deus para os outros. É o orador, né? Navi pode ser traduzido como o orador. E é isso que você está falando. Como eu vou ser o seu profeta se eu não sei falar? Como você é o orador, você tem problema da fala. Então bota o Aharon, entendeu? Então fala, não, então eu vou te ordenar, ou seja, a mensagem vem para você, mas o orador é o Aharon. Tá, a gente vai daqui a pouco ver melhor o significado disso. Então, pro Ramban agora em relação ao povo e daqui 2 capítulos em relação ao faraó. O Rav Abravanel vai explicar o seguinte: o Aharon vai com você, mas você é o profeta, você é o mensageiro de Deus. Eu falarei com você apenas, você é o principal. Ou seja, quer botar o Aharon na história? Tá bom, ele vai falar, mas você vai continuar sendo o meu profeta. É com você que eu falo. Ele apenas será o tradutor conforme o que você falar com ele. Então você recebe tudo, você fala com o Aharon, e Aharon então é um intérprete. Tá? O Mago vai continuar aqui, eu posso falar. Com isso você não vai ganhar nada, só vai perder. Agora você terá que explicar o que eu te falar para ele. Então eu vou te falar, você tem que agora explicar para ele, né? E assim você vai ser obrigado a falar e se estender na fala, porque enquanto você só precisava falar o que eu te falar, é uma mensagem mais compilada. Quando você tem que explicar o que alguém te falou, você tem que elaborar mais. Então no final você vai falar mais ainda, né? E ele não poderá falar nada dele mesmo. Ou seja, Aharon, como se fosse, não pode acrescentar nada que é alguma coisa subjetiva a ele. Tipo, eu entendi assim. Não. Vai ter que falar o que você explicou para ele. Palavra por palavra. O Netzim Mivoloj vai falar, eu estarei com você, com a sua boca. Ou seja, quando você for falar para o Aharon, eu estarei na sua boca. Para você conseguir falar para o Aharon. E estarei com a boca na boca dele quando ele for explicar o que você falou para o povo. Eu vou orientar vocês do que vocês deverão fazer, né? Vai fazer o seguinte: antes de Deus, antes de Moshe querer botar o Aharon na história e reclamar, Deus já queria instruir Moshe com antecedência o que fazer. Ou seja, o plano de Deus era: eu vou explicar tudo o que você vai fazer, passo a passo, vou deixar tudo claro para você. Agora, não. Agora Moshe não vai saber nada o que vai acontecer até Deus falar. Ou seja, então antes de cada acontecimento, Deus vai falar: Moshe, vem aqui. Agora faz isso, isso e aquilo. Ou seja, eu vou te instruir tudo o que você for fazer. Antes não. Antes Deus queria falar: esse é o cenário, vai lá e faz. Vai acontecer isso, aquilo, você vai fazer isso, aquilo, vai lá e faz. Agora não. É tipo aquele funcionário que você não consegue dar muita responsabilidade. Não, agora só vai lá, clica naquele botão, vai lá, manda, faz o chá, faz o café, vai lá e vê aquela cara, manda e-mail, escreve assim, acabou. E aí você não tem a imagem, o cenário total, né, global, geral, tá bom? E ele vai falar o seguinte: justamente por esse motivo, e aqui é uma explicação interessante do Netziv, Deus fala o seguinte, antes, falou, você vai falar para os anciões, quando chegar lá, eles vão acreditar em você e vocês irão até o faraó. Para falar, para libertar do Egito.
E a gente sabe que na prática os anciões não vão até o faraó. Eles vão falar com os anciões e no final só Moshe e Aharon vão para o faraó. A gente vai explicar aqui, porque eles ficaram com medo. Os anciões foram tipo, não, eu e para o faraó. E cada vez, enquanto eles estavam caminhando, foram cada vez saindo até que só chegou o Moshe e o Aharon, né? E fala assim, então o que aconteceu não é o que Deus falou. Deus falou, vocês vão com os profetas, vocês vão com os anciões falar com o faraó. E na prática eles não vão com os anciões falar com o faraó, eles vão sozinhos. O Netzi vai explicar. Por esse motivo os anciões não ouviram Moshe, a ponto de arriscarem a vida deles perante o faraó. Porque já que a mensagem não veio direto de Moshe, e sim por intermédio de Aharon, a mensagem não foi tão potente como Deus falou que seria antes de mudar os planos. Entenderam? Sim. Então eu falo o seguinte, por isso, eles ainda não estavam propícios para que Deus fizesse o milagre de tirar eles do Egito. Justamente por esse motivo, que eles não tiveram tanta confiança a ponto de arriscar a vida deles. E qual é o motivo? Porque não teve tanta... não deu tanta credibilidade quanto daria se Moshe próprio falasse, tá bom? E já que eles não estavam prontos no nível de milagres, eles precisaram que os egípcios ainda piorassem um pouco o sofrimento. Então a resposta do faraó, como vai só Moshe e Aharon, vão falar, Deus mandou, ele vai falar, quem é Deus e tal, fala, não, Nidpim, vocês são preguiçosos, aumenta agora e tal, dá chibatada e tal, vai piorar a situação. Isso é uma consequência da falta de credibilidade quando chegaram para falar com o faraó. Por quê? Porque não veio todo mundo junto com o Sanedrim, junto com os Zikenim, junto com os anciões, junto com o tribunal. Veio só o Moshe e Aharon, sem o povo. Então, o faraó não ficou tão impactado com isso. E por que só foi os anciões? Porque quando Moshe chegou, foi Aharon que falou com eles. Então os anciões também não ficaram tão impactados. E por que não ficaram tão impactados? Porque Moshe reclamou e no final o Aharon entrou na história. Agora, se Moshe tivesse ido, não teria Aharon. Os anciões iam comprar mais ideia, eles iam arriscar a vida, iam chegar junto com o faraó, junto com Moshe. O faraó ia ouvir e talvez já ia começar as pragas, não é precisar ter esse período ainda de maior sofrimento ainda. O maior sofrimento foi para fazer com que o povo ainda elevasse aquele nível que faltou, justamente por Moshe não falar diretamente com o povo. Essa é a opinião do Netzi. Mostrando então que o que acontece na prática não é exatamente como o plano original. A mesma coisa a gente viu sobre a criação do mundo, quem lembra? Porque os atos do ser humano mudam o rumo da história, de acordo com o livre-arbítrio de cada um, porque Deus não interfere nesse livre-arbítrio. Vamos lá, continuar. Versículo 16. Vedeber ulecha elaam. Então ele falará por você para o povo. Não está falando para o faraó, viram? Só lá no 2 capítulos está falando do faraó. Vehayau yelecha lepé. Então ele será para você como boca. Veatá tieló leeloim. E você será como ele, para ele como Elohim, de novo. Ele será para você como boca e você será para ele como Elohim. A princípio, as mais traduções traduziriam como Deus. Né? Ele vai ser a sua boca e você será Deus. Ou seja, assim como Deus ele fala a profecia e o profeta é a boca, ele vai ser a prova, a boca, ou seja, o profeta, e você que vai falar a profecia. Isso tem muito a ver com o que a gente acabou lendo no capítulo 7, versículo 1. E olha, eu dei para você como Elohim le paró, você será a mesma expressão, como o Deus para o faraó, e o Aharon será a sua profecia. Ou seja, quando um profeta ele fala a profecia, ele é o profeta. O que é o profeta? É aquele que diz a profecia, mas a profecia vem de Deus, certo? Ou seja, Deus ele emana uma profecia e o profeta é aquele que fala para o povo a profecia que veio de Deus. Ele é o intermediário da profecia, entre a profecia vinda de Deus e o povo. E agora, o que Deus está falando? Deus está falando que Moshe, você era o profeta e eu trazia a profecia para o povo, através de você que é profeta. Agora não. Agora, o profeta é o Aharon. E o que é você então? Você é a profecia. Moshe é a profecia que fala para o Aharon. Então ele está como se fosse no lugar de Deus. E Aharon é o profeta que fala para o povo. E Deus é aquele que fala para Moshe.
Quer dizer que, por um lado, em relação a quem recebe a profecia, desceu um nível, certo? Que agora tem mais um intermediário, que antes era Deus, Moshe, povo, agora é Deus, Moshe, Aaron, povo, certo? Então, por um lado, eles desceram, ou então você pode entender que, na verdade, agora Moshe subiu um nível. Porque antes, enquanto ele era o profeta, agora ele é a profecia. Não, mas acho que tipo, pra mim, se inventar Tieló Leloim, ou seja, perante Está em o qual Aaron, versículo? do que você estava falando. No 7 ou no árabe, sim. Tá Tieló Leloim, também tem farol, mesma coisa. Tipo, do ponto de vista também por farol. de Aaron, você vai ser Elohim. Sim, não, sei, mas agora estou falando do versículo 7, que ele fala, e ele será, você será a profecia dele. Não, e ele será o seu profeta, né? Como é? Guinevierra, isso é do 7. Você, ó, Vaiomer Shel Moshe Rei Natatech Elohim Leparó Ve'Aharon Achicha Ve'Neviech, e ele será o seu profeta. Do ponto de vista de farol, você vai ser o Elohim. Mas não é tipo... Que não, e em ponto de vista em relação também ao Aharon. Mas o que é o Aharon será o seu Neviech? Também. O seu profeta, entendeu? Ou seja, se alguém é seu profeta, quer dizer que você é a profecia. Na metáfora que a Torá usa, estou dizendo assim. Então vai ter quem explique que, por um lado, a gente já viu que todo mundo desce um nível, mas por outro lado, Moshe vai subir um nível. E esse nível que Moshe sobe, que agora de profeta ele vira profecia, é a diferença de profecia entre Moshe e todos os outros profetas. Enquanto todos são profetas, Moshe é a própria profecia. Tanto que todos os profetas, eles só vêm para reforçar a profecia de Moshe, a Torá de Moshe, que é a profecia em si. Tá? Por isso, por exemplo, se a gente pegar nos 13 princípios de fé judaica, né, um dos princípios é que é verdadeiro todos os profetas, e outro princípio é que a Torá de Moshe é verdadeira. Se você falar que as duas coisas são a mesma coisa, é o mesmo princípio. Porque é importante você acreditar que todos os profetas são verdadeiros e que a profecia de Moshe é verdadeira, quer dizer que são duas coisas diferentes. Ou seja, o princípio de fé judaico é entender que a profecia de Moshe é superior à profecia dos profetas. Que é mais ou menos o que a gente vai entender aqui. Então, Moshe também aqui, em algum sentido, tem uma elevação. Embora o povo vai receber de uma forma menor, na prática. Então, vamos ver o que os comentários vão falar sobre isso. Então, voltando para o 4, então. E ele vai falar por você, em seu nome para o povo, e você será para ele como boca, e você será, calma, e ele será para você como a sua boca, e você será para ele como Elohim. Urashi vai falar o seguinte, ele vai falar em seu nome, né, tudo que ele vai falar para o povo é em seu nome, e não que o povo vai achar o Aharon está falando, não, Moshe me disse, né, tudo em seu nome, e ele será para você como boca, ou seja, seu intérprete. Né? Já que ele não tem problema na fala. E você será para ele como Elohim, que ele vai traduzir como seu dirigente, como um mestre, um líder. E você será para ele como líder, ou seja, ele não vai falar nada da cabeça, ou seja, não vai falar nada dele, ou seja, Elohim não é traduzido como Deus, e sim como o chefe, ou seja, o que dá as ordens. Ele só vai seguir o que você falar. O Ibn Ezra vai falar o seguinte: quando fala que você vai ser para Moshe, quando a Torá fala que você vai ser para Aaron como Elohim, não é algo ruim para Moshe, mas uma elevação, como eu expliquei, tá? Porque agora Moshe é como se fosse o anjo na profecia, que não é que Deus fala através de um anjo para o profeta, que é a lente que a gente estudou no início da aula. Então agora o Moshe é a lente, o Moshe é o anjo, o intermediador, e Deus fala direto para Moshe, sem anjo, sem intermédio. E o Moshe é o intermediador em relação à profecia, que é o Aharon. Logo agora Moshe virou o anjo, virou a lente. E o Aharon é o profeta. Assim explicou Ibn Ezra, tá? Porque, então, ele será como um anjo que não é visto, pois não são materiais, né? O anjo não é algo material, né? E Aharon é como a boca. Então Moshe aqui é comparado com o anjo, pois vai explicar todo Elohim, toda a palavra Elohim na Torá. O que significa Elohim na Torá? Sempre está escrito Elohim na Torá. Ou é Deus, ou é um anjo, depende do contexto, sim. Ou é alguma pessoa consagrada aqui embaixo que executam as leis divinas aqui na Terra. Ou seja, um juiz ou um poderoso, né? Ou um líder, né? Que recebe. Ou seja, Deus, porque Deus é o poderoso.
é o anjo, pois através dos anjos são vistos os atos de Deus na terra. Por isso que eles também são, a metáfora de Elohim também cabe aos anjos. Ou então são os juízes, porque são juízes ou os líderes que trazem no executivo as palavras de Deus para a terra. Então eles também podem ser chamados metaforicamente de Elohim, tá? E ele vai completar. E toda vez que a palavra Elohim está relacionada à idolatria, certo? Elohim Acherim, né? Ou seja, deuses estranhos, que é traduzido, tá? A Torá escreve assim, porque está falando de acordo com o pensamento daquele que acredita na idolatria. Ou seja, os Elohim Acherim, os outros deuses, em relação a quem pratica. Esse é o meu poderoso, eu sigo as ordens, as instruções desse. Ou de outros juízes. Então eles também podem ser chamados de Elohim. Isso não quer dizer que tem força, ou que estão certos, ou que são deuses. Não. É na perspectiva do ser humano para que trabalha. Por isso que a Torá fala, Herim, outros. Ou seja, porque igual a Avodah Zará, um trabalho estranho. Aqui é Elohim Acherim, ou seja, é a instrução divina, mas outra, ou seja, não a divina de verdade. Tá? E a Torá, tem na Torá que Deus é Eloei a Elohim, ou seja, é o poderoso de todos os poderosos. Ou seja, de todos os anjos, Deus é o poderoso. Ou de todos os juízes, de todos os líderes, Deus seria o poderoso, né? O Rav Abravanel vai explicar que você será como um anjo para ele será o profeta em relação a você, né? Que a gente explicou. E o Mabni vai completar, e você vai perder ainda mais isso. Porque sempre que ele sempre vai falar com o povo em seu nome, certo? E a divindade falará através de você e chegará a ele, não ao povo. Ou seja, a divindade direto de você vai impactar Haró. E o que impactou é Haró, que vai ser transmitido ao povo. O impacto no Haró, e não diretamente no povo, como a gente explicou. Então, continuando no versículo 17. Ve'eta mateaze, e esse cajado, tikar beadecha, pega em sua mão, asher ta'aseh bo et otot, que você fará com ele, realizará com ele os otot, os sinais. Pergunta aqui que esse cajado, qual é o cajado, por que está escrito isso aqui e que sinais Deus está se tratando no momento. O Ibn Ezra vai explicar o que são os sinais. Aí fala assim, tem 3 sinais que Deus já ensinou: cobra, lepra e o sangue. Então, transformar uma cobra, esse é o Ebenezer, transformar uma cobra perante Israel. Então ele está falando, pega o cajado para fazer os sinais. Qual é o sinal? A cobra para Israel. A gente vai ver os tanim, né, que seriam também cobra, jacaré, né, perante o faraó. Bater no Nilo, que seria a terceira praga, a terceira otot que ele instruiu, que é a primeira das pragas, que transformar o Nilo em sangue. Ele vai continuar. E também as futuras. Fazer subirem os sapos, tirar os piolhos, né, vir os piolhos, descer o granizo, trazer os gafanhotos e trazer a escuridão. São todas as vezes que o Moshe ele usa o cajado, Moshe ou Aharon usa o cajado para trazer alguma praga. Ele pulou algumas, porque essas que ele pulou não tem o cajado na história, né? Não é através do cajado. Tem algumas que são feitas através do cajado, tem algumas que não são feitas através do cajado. Por exemplo, Macat Behorot, a morte dos primogênitos não tem cajado, né? Vai lá e Deus faz. Mas tem outras. Então, o que ele está dizendo, quando Deus está falando, e com ele você vai fazer os milagres, tanto os que eu já te ensinei, tanto para o povo de Israel quanto para o faraó, e também os futuros que você realizará. Isso é Ebenezer. O Ramban vai falar que os Otot, até então só foi mencionado um milagre com a maté, que é a cobra. Como assim? E a sarna não tinha o cajado. Certo? Não era com o cajado. Era a mão de Moshe. E o sangue também, que ele ia pegar o sangue do Nilo e jogar na terra em viração. Ou seja, o cajado mesmo é só um sinal. Que é o quê? Jogar o cajado na terra, que é virar cobra, e depois pegar a cobra e virar cajado. Esse era o único sinal que Deus ensinou, que tem a cobra. Que tem o cajado. Certo? E aqui está escrito os sinais que eu te ensinei. E essa é a pergunta, como os sinais se ele só ensinou um com o cajado? Então você tem que, por isso a explicação, não, os que ele ainda fará, né? Então, mas a pergunta, o Ramban, então ele fala o seguinte, os Otot, na verdade, são os que eu falarei, né? Ou então, no capítulo 3, versículo 20, vai falar que eu vou fazer no Egito toda a escola Nifilotava, todas as minhas maravilhas. Então, são essas maravilhas que Deus já citou, que são os sinais que você vai fazer com o cajado,
e Deus, embora tenha detalhado para Moshe todas as maravilhas quais seriam, a Torá não conta para a gente explicitamente o que é todo o diálogo. Então seria uma segunda explicação. Ou seja, ou a primeira explicação são os milagres que eu ainda falarei para você, ou não, eu já falei, só que a Torá não colocou em texto. O Mordecai vai falar o seguinte: pegue esse cajado. Como assim esse cajado? Tem outro cajado? A Matê, a Z. Pegue esse cajado. É o Matê, é o cajado, já sabemos qual é. Porque a Z, então o Zohar vai explicar que tinham dois cajados. Um do Moshe e outro cajado de Aharon. Tá, esse é o Zohar. Não está escrito claramente na Torá. Então pegue na sua mão, ou seja, que é então, e esse cajado, ou seja, o seu, te cabe a derra, pegue na sua mão. Quer pegar na sua mão? Sempre. Sempre esteja na sua mão. Com tudo que você for fazer, com o cajado na mão. Tá? Por quê? Porque é um sinal de majestade. Axé tá ser boa tal. E com ele você vai fazer os sinais. Ou seja, e aí agora quando fala Axé tá a ser boa e tal, talvez aqui, ele vai falar, talvez aluda a outro cajado, ao do Aharon, que com ele fez os milagres, por exemplo, de virar a cobra, é o cajado de Aharon, né? Que vira Taninim, né? Com o faraó. O faraó é o cajado do Aharon. Então talvez aqui uma alusão a outros. Acho que de qualquer forma, Deus está falando, pega esse cajado, você sempre tem que ficar com o cajado na mão. O Rav Abravanel vai explicar melhor o que é o cajado. Ou seja, é você que quem carregará o cajado. Porque agora, o seguinte, Deus tinha falado antes, tá vendo esse cajado? O que é isso na sua mão? É o cajado, aí ensina as pragas. Praga não, os 3 sinais, né? Para o povo acreditar. Depois que ele ensina os 3 sinais, Moshe vai reclamar da fala. E aí Deus vai falar, então é o Aharon que vai ser o intérprete para o povo. Surge a pergunta. Então quem vai fazer os sinais para o povo? Continua sendo Moshe ou agora é o Aharon que então segura o cajado e o Aharon que executa os sinais, né? Então o Rav Abravanel fala, não, é você quem carregará o cajado. Então, ou seja, ele fala, Aharon vai ser o intérprete, mas esse Matê, você pega na sua mão. Com ele você fará os sinais. Será feito os sinais, né? Então é você quem carregará o cajado e fará os milagres, e não o Aharon. E ele fala o seguinte, o cajado simboliza 6 coisas. Primeira, você usa o cajado para se apoiar, né, na terra, ou seja, uma bengala. Simboliza a postura e o despertar. Ou seja, que agora você tem a postura e você vem despertar o povo. Povo, tem onde se apoiar. Dá esperança para o povo, né? 2, cajado é sinal de liderança. Ou seja, você é o comandante. 3, o cajado é como se fosse do juiz, que você deve se submeter a ele. Ou seja, ele é o juiz, ele é o poderoso, ele que manda. Todo mundo tem que reconhecer essa liderança. 4, o cajado é para o rebanho, você juntar o rebanho, né? Então o cajado ele vem juntar os dispersos e significa a união, porque o rei tem o objetivo de unir o povo em torno da sua liderança e das suas ordens. Então é a junção do povo e a união do povo. O 5, o cajado é para bater, certo? Logo repreender as pessoas que estão tortas. É o Mussar Avicha, né? É a vara do pai. O cajado, né? Então é para corrigir quem está errado. E a 6ª representação é para representar que ele é reto, a retidão e a confiança. Então, o cajado vem simbolizar tudo isso. Interessante. O cajado poderia ser um cli também para receber a mão de chefe? Então, a gente viu lá passada que não. Que na verdade Deus ensinou o seguinte, o cajado não tem poder. O poder vem em você, tanto que a mão do Moshe que vira lepra e desfaz. O cajado é só um sinal que o poder está em você. E o problema vai ser quando as pessoas começarem a achar que o poder está no cajado. Ou quando o Moshe achar que o poder está no cajado. Quando isso vai se revelar na Memerivá, quando ele for bater na pedra. E Deus fala assim, fala com a pedra. Não precisa de cajado, fala com a pedra. E o Moshe não vai se sentir confiante e vai bater com o cajado na pedra. E aí o cajado é uma representação que a liderança está em Moshe. Que ele é o líder. Que ele segura o cajado. Como se fosse um cetro, como se fosse um Isso. O poder está em Moshe. Deus, ele está com Moshe. E eu estarei com você. Tá? Ele não é um utensílio mágico que faz milagres. varinha de condão. Vai acontecer que as pessoas vão começar a achar que o cajado é um utensílio mágico. Tanto é que quando você Principalmente falou no deserto. que o Moshe foi
Então a cobra foi, quando da Hashem foi a vara dele, e no farol foi de Aaron. Isso. Ou seja, não tá no poder, a vara não está no poder. A vara não é poder, sim, não é tá a o vara, tá que no- tem que fazer, exatamente. Ou então é a vara do Aharon que vai virar para mostrar que ele é o sacerdote que vai dar frutos e amêndoas e tal, que vai ficar pego como sinal eterno, botar na Arca da Aliança, tá? Tem várias coisas do... A mesma coisa a cobra cura alguém, quando botar a cobra no estandarte, é a cobra que cura, não é a cobra que cura, certo? A questão é que Moshe não vai se sentir confiante no final da vida e achar que não, como sem o cajado eu vou fazer nessa altura do campeonato, alguma coisa, né? A gente vai ver isso melhor aqui. Então, o Mabi vai falar o seguinte, lembra que o Mabi está falando toda a ideia do Mabi é desde que você botou a Haron na história, você só está perdendo, só está dando prejuízo? Também os milagres vão ter prejuízos agora. Porque se fosse só você, ou seja, não tivesse Haron, não precisaria de cajado. Vai falar o Malbi. Somente falando. Se você ia falar as coisas iam acontecer. Agora que juntou ele, que tem o outro, você precisa de um intermediário para a realização dos milagres, o cajado. Então precisa fazer com o cajado, de acordo com o Malbi, então. Então você precisa dar o cajado na mão, e aí, então só quando o cajado estiver na mão, o milagre é feito, como se fosse que existe, pelo menos existe alguma coisa no cajado diferente do que a gente acabou de explicar. E vai ser exatamente o problema, de acordo com o Malbi, então, que ele vai bater na pedra. Ele vai falar, porque Deus vai falar assim, agora que o povo está para entrar na terra de Israel, fala com a pedra. Você subiu de nível, esse povo é outro, não precisa de bater, fala, conversa, a pedra vai fazer o que eu vou mandar. A minha palavra não precisa de cajado. E o Moshe vai usar o cajado. Ele não estou nesse nível ainda, eu preciso do cajado. Querendo dizer o seguinte, que ele está retomando a desconfiança que ele está aqui no início da própria jornada. Né? Que ele vai falar, que o povo não vai acreditar, então pega o cajado, faz os sinais e tal. E agora ele está voltando para esse nível, né? E ele vai falar, porque você não me santificou perante o povo de Israel, não vai entrar na terra de Israel. Tá? Por isso que também o primeiro milagre no cajado, vai virar uma cobra. Tudo bem. Então, Moshe achou que então que... Um segundo. A gente leu uma. Agora o Netziv de Volod vai falar. Moshe achou que agora não precisaria de milagres. Porque lembra que toda a ideia que eu trouxe os milagres para a história, porque Moshe achou, eles não vão acreditar em mim. Tá bom, então pega o cajado, aí deu os sinais e tal. Vai falar, agora que eu já... Aí depois reclama, mas eu não sei falar, então bota Haron. Agora que tem a Haron, não precisa mais também um milagre. Porque toda a ideia é porque era eu. Então para eles acreditarem em você, já que você não sabe falar, use sinais. Então Moshe achou, então agora não vai ter mais milagre, não precisamos de milagre. Pois todo motivo é porque o povo não acreditaria em mim. Agora vão acreditar, porque tem o Aharon. Então Deus fala, não. O milagre precisa. E você Moshe que vai realizar os milagres. E Aharon só vai explicar os significados de cada coisa. Mas quem realiza continua sendo você. Tá? E para finalizar, o Tzoror Amor vai dizer o seguinte, como Moshe disse que não é um homem de palavras, eu não sei falar, então você precisa de uma vara para bater. Então não é que você não sabe falar, a Haron que vai falar por você, então se você quer punir o faraó, tu vai ter que punir através de uma vara. E não falar, porque você não sabe falar, não é? Então pega o cajado e leva com você, porque é com o cajado que você vai fazer os sinais. Mas então, idealmente não deveria ser assim. Idealmente você deveria ter confiança e você ia falar, todo mundo ia ouvir muito mais, você não ia precisar de cajado nenhum para fazer milagres, que através da sua fala seria o suficiente. Mas agora, já que então essa é a irritação de Deus, e agora tudo então diminui um nível e os projetos da salvação vão tomar uma configuração na realidade diferente de acordo com as respostas que Moshe deu. Então assim a gente acabou a conversa de Deus. Próximo versículo, vai Eler Moshe, e aí continua a história. Vamos deixar então para a aula que vem. Muito obrigado, curtam, comentem, se inscrevam no canal, entrem no WhatsApp, mandem para um amiguinho e até semana que vem.